Imagina pisar no vazio a, sei lá, 30 metros de altura, com o vento batendo no rosto, Uhum. e saber que a única coisa impedindo o corpo de atingir o chão em poucos segundos é um cálculo matemático. Um cálculo feito, tipo, meses atrás por alguém que talvez nunca tenha pisado naquele prédio. Pois é, a segurança do trabalho em altura costuma carregar essa aura meio burocrática, né? Exatamente. Quase como se fosse só uma lista de verificação chata ou um calhamaço de regras e formulários para preencher e entregar para fiscalização. E não é bem assim que a banda toca. De jeito nenhum. A missão do nosso mergulho profundo de hoje é estilhaçar essa percepção. Não estamos lidando com papelada aqui. Estamos falando de uma batalha constante, brutal e completamente invisível contra as leis da física. Com certeza. E travada em situações literais de vida ou morte. Quem está acompanhando a gente e acha que aquelas aulas de física do colégio nunca teriam utilidade na vida real, hoje a gente promete momentos de pura revelação. É impressionante como detalhes milimétricos salvam vidas nas alturas todos os dias. E eu garanto que a nossa análise de hoje, com base nessa documentação técnica maravilhosa de ciências aplicadas à segurança do trabalho, vai mudar completamente a forma de olhar para qualquer trabalhador pendurado num prédio. Porque, bom, quando a gente para analisar a mecânica por trás de cada equipamento, o cenário muda totalmente de figura. Fica até meio assustador, né? Sim, muito. Nós estamos lidando com forças elementares e implacáveis. A gravidade, a energia cinética, até a termodinâmica operam silenciosamente o tempo todo. Nossa, Cada mosquetão, cada centímetro de cabo de aço e cada parafuso preso na parede estão, neste exato momento, resistindo a vetores de força que a nossa intuição humana simplesmente não consegue processar direito. certo. Vamos desconstruir isso então. Vamos começar pela ferramenta mais básica, a mais fundamental de quem trabalha pendurado, que é o cabo de aço. Ótimo ponto de partida. A minha intuição grita que se eu preciso prender algo com segurança extrema, um nó bem grosso, sabe? Cheio de voltas, bem apertado, isso adiciona atrito e deixa tudo mais firme. É, o nosso cérebro diz isso mesmo. Pois é. Mas aí a gente lê o material e vê que cabos de aço jamais devem sofrer nós. Como assim? Como é que adicionar material ou dar um nó reforçado pode, na verdade, enfraquecer a estrutura? A lógica humana básica de amarrar coisas parece dizer exatamente o contrário. O que é fascinante aqui é justamente como essa nossa intuição pré-histórica, sabe, de amarrar cipós e cordas, ela falha catastroficamente quando a gente aplica isso na engenharia de materiais complexos. Dá um pane no sistema. Total. O que funciona perfeitamente para um barbante ou para uma corda de nylon é absolutamente letal para um cabo de aço. Na física dos materiais rígidos, um nó não adiciona segurança de jeito nenhum. Ele faz o quê, então? Ele cria um ponto massivo de concentração de tensão. Veja bem, a geometria interna do cabo de aço é milimetricamente calculada para distribuir o peso de forma longitudinal. Ou seja, puxando de ponta a ponta. Exato. Quando se força uma dobra aguda, uma quina, essa harmonia desaparece na hora. Onde quem está escutando, imagina pegar um punhado de espaguete cru. Se eu pegar esse feixe de macarrão e tentar dobrar o meio para fazer um nó, a tensão não vai se distribuir de forma suave pela curva, certo? A força vai toda para o ponto exato da dobra e os fios vão estalar e quebrar ali mesmo na mão. Sim. É isso que acontece dentro da estrutura do metal quando a gente dá o nó. A mecânica é quase idêntica. Um cabo de aço não é uma barra sólida de metal maciço. Ele é um conjunto bem complexo de arames fininhos torcidos em espiral. Vários fiozinhos. Isso. Então, quando se dá um nó nesse feixe inteiro, altera-se violentamente o ângulo de trabalho de cada um desses arames individuais. Pensa na curva do nó. Aham. Os arames que ficam na parte externa dessa curva, do lado de fora da dobra, eles são forçados a percorrer um caminho muito mais longo, o que os submete a uma força de tração extrema. Eles esticam até o limite. Entendi. E os da parte de dentro? Já os arames que ficam na parte interna da curva, que acabam espremidos contra si mesmos, eles sofrem compressão e cisalhamento. Espera aí, cisalhamento. Vamos traduzir isso para o pessoal. Seria tipo o movimento de uma tesoura cortando um papel.
Uma força deslizando contra a outra e, sei lá, rasgando o material por dentro. É a analogia técnica corretíssima. As forças de cisalhamento ocorrem quando planos paralelos dentro do material deslizam em direções opostas. Caramba! É brutal. Dentro do nó, os fios internos estão literalmente sendo esmagados e cortados pela pressão dos fios externos, que estão sob tração. É uma autodestruição em nível estrutural. Tipo o próprio cabo se cortando. Isso, o cabo destrói a si mesmo. E a consequência direta dessa geometria distorcida é chocante. O material aponta que um simples nó pode reduzir a capacidade de cabo de aço em até 50%. Ou até mais. 50%? Sim, metade da resistência do material desaparece instantaneamente só por causa de uma dobra. Metade da força do cabo simplesmente roubada por um nó. É assustador pensando nesse paradoxo da falsa segurança. Imagina alguém lá no alto, olha para aquele nó super robusto, sente confiança, dá uma balançada no cabo para testar e acha que está duplamente seguro. É o que muita gente pensaria. Mas a física está operando lá dentro de forma invisível. Com as fibras esmagadas, tensionadas ao limite extremo, precisando só de tipo um pequeno solavanco para arrebentar tudo de forma prematura. O nó não segura força, ele a estrangula. Perfeito. E é por isso que a engenharia proíbe terminantemente qualquer tipo de nó nesses sistemas de segurança. O cabo precisa trabalhar perfeitamente liso para que a carga flua sem interrupções. Mas isso levanta um outro problema gigantesco, na minha opinião. Qual? Bom, se não podemos dar nós e precisamos do cabo sempre esticado e lisinho, como é que a gente garante que ele continue perfeito ao longo de meses de uso numa obra? Sob sol, chuva, poeira. Afinal, o aço sofre desgaste, né? Sofre, e sofre muito. A discussão entra fundo nessa parte de inspeção. E a análise técnica aponta que a inspeção visual desses equipamentos precisa ser quase forense, um trabalho de detetive mesmo. Não é só dar uma olhadinha para ver se tem ferrugem superficial. A física do cabo exige uma caçada por anomalias geométricas muito específicas, certo? Certo. A inspeção visual é o único diagnóstico possível antes de uma falha catastrófica acontecer. O inspetor, ele procura deformações que indicam que a distribuição de carga original já está comprometida. E o que ele procura, exatamente? Ele busca coisas sutis, como amassamentos, arames individuais rompidos. Mas o fenômeno mais revelador de colapso estrutural interno é conhecido no meio técnico por um nome bem curioso. Eles chamam de gaiola de passarinho. Gaiola de passarinho? Olha, esse termo soa bem inofensivo, mas conhecendo o tom da nossa conversa, eu imagino que seja terrível na prática. Como é que um cabo de aço sólido vira uma gaiola? Pois é, o nome é fofo, mas o efeito é devastador. Isso ocorre quando rola um desbalanceamento torsional no cabo, geralmente causado por um alívio súbito de tensão. Como se o cabo desse um tranco e afrouxasse de vez. Exatamente. Aí, as pernas externas de arame que formam aquela espiral do cabo, elas se soltam do núcleo central e se expandem para fora. Ah, o cabo incha. Isso, o cabo incha naquele ponto, abrindo as fibras de um jeito que realmente parece uma pequena gaiola metálica redonda, toda vazada. Caramba! E o grande problema é que, quando isso acontece, aqueles fios que se abriram e formaram uma gaiola não estão mais sob tensão longitudinal. A geometria perfeita e reta foi perdida. Deixa eu tentar usar outra imagem mental para quem nos acompanha, só para deixar isso bem claro. Imagina um grupo de, digamos, 10 pessoas carregando um piano de cauda muito pesado. Boa. Todo mundo dividindo o peso igualmente. Aí, de repente, a pessoa que estava segurando um dos cantos simplesmente larga o piano e sai andando. O peso total do piano não diminui nem 1 grama. Essa carga inteira é transferida de forma violenta e instantânea para essas outras 9 pessoas, esmagando os joelhos de quem sobrou ali tentando segurar. Exatamente. É isso que acontece quando as fibras formam essa gaiola de passarinho. Um aramezinho solto joga a carga para os outros. Isso realmente importa tanto num cabo gigantesco? Olha, isso levanta uma questão importantíssima.
É justamente a ilusão de que a robustez geral de um cabo grosso pode simplesmente ignorar o colapso microscópico ali no meio. E não pode. A resposta é um sonoro não. O desastre se baseia inteiramente nessa transferência repentina de carga que você descreveu com o piano. Os fios da gaiola de passarinho largaram o piano. Eles simplesmente não contribuem mais. Eles não estão esticados, então não estão ajudando a segurar. Exato. Consequentemente, os fios restantes que continuam retos e tensionados lá no núcleo, eles começam a suportar um peso muito maior do que a capacidade projetada original para eles. Eles entram em sobrecarga. Sobrecarga extrema. E é aí que o material descreve o temido efeito dominó de rupturas. Um efeito dominó microscópico? Entendi. Então, um fio de arame lá no núcleo não aguenta a pressão extra e arrebenta com um estalo. Isso. E a carga dele passa imediatamente para o vizinho, que já estava no limite também. E aí ele arrebenta também. E assim por diante, numa reação em cadeia invisível e fatal. Até o colapso total do sistema. Sobre uma carga muito pesada, esse efeito dominó pode acontecer tipo na fração de um segundo. O cabo, a linha de vida, se desfaz como se fosse manteiga. É desesperador pensar nisso. Por isso que um único arame rompido ou uma leve deformação em formato de gaiola de passarinho nunca é só um defeito cosmético que a gente pode fechar o olho e ignorar. É a prova matemática ali visível de que o material já começou a falhar por dentro. É impressionante perceber o quão perto do abismo esses materiais operam. Bom, mas vamos supor um cenário ideal aqui. Vamos supor que a equipe seja perfeita, eles fizeram a inspeção técnica, o cabo é novinho em folha, não tem nós, não tem gaiolas de passarinho, nenhum único aramezinho fora do lugar. Perfeito. O melhor dos cenários. Aí é que tá. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E por quê? Porque, de acordo com as fontes, nós passamos a lidar com algo que não pode ser trocado, comprado ou consertado pela equipe: o ambiente e o clima ao redor do equipamento. Ah, sim. A análise mostra que a variação de temperatura no ambiente gera uma tal de dilatação térmica implacável na linha de vida. E eu pergunto, quer dizer que o clima, por si só, é capaz de arrebentar um equipamento de segurança de metal maciço, mesmo que seja de madrugada, sem ninguém no prédio e sem ninguém cair? Parece loucura, mas sim. Essa é, sem dúvida, a dinâmica mais contraintuitiva de toda essa ciência estrutural. Como é que funciona isso? É que a gente costuma pensar em vigas de concreto, âncoras chumbadas na parede e cabos de aço como objetos inertes, né? Que estão ali parados, mortos. Sim, eu olho para um pedaço de aço e ele me parece bem parado. Mas o aço responde à temperatura ambiente de uma forma incrivelmente agressiva em escala molecular. A termodinâmica basicamente transforma o cabo numa coisa que quase respira, expande e contrai. Sério? Em dias de calor extremo, por exemplo, a agitação térmica afasta os átomos do aço, o cabo inteiro se dilata, ou seja, ele ganha comprimento. Entendi. O que faz com que ele fique um pouco mais solto. A flecha, né? Aquela curvatura que forma no meio do cabo, ela aumenta, ele fica mais barrigudo. Isso mesmo. E isso por si só já atrapalha os cálculos de segurança, porque, poxa, se alguém cair num dia de calor infernal, a pessoa vai descer muito mais do que o previsto antes do cabo finalmente esticar e segurar a queda. Exato. O trabalhador pode acabar batendo no chão antes da corda fazer o trabalho dela. Nossa. Mas o material diz que a termodinâmica vira um monstro mesmo é nas temperaturas baixas, né? No frio. E é aí que o bicho pega. O frio extremo é o vilão silencioso da estabilidade estrutural. Quando a temperatura despenca durante a noite ou de madrugada, os átomos perdem energia e o aço se contrai. O cabo tenta, desesperadamente, encolher. Mas ele está preso. Esse é o ponto. Ele está fixado em paredes de concreto ou vigas metálicas grossas nas duas extremidades e preso com ancoragens muito robustas. Ele não tem para onde encolher. E o que acontece com a força que ele está fazendo para encolher? Como essa redução geométrica é impedida pela fixação física na parede, a contração se transforma inteiramente em aumento de tensão interna. O cabo endurece e começa a tracionar as âncoras como a fúria formidável. É um fenômeno vetorizado que gera o que o pessoal chama de efeito varal. Efeito varal.
Todo mundo que já tentou esticar uma corda no quintal de casa para estender roupa sabe muito bem como é isso. É impossível deixar a linha perfeitamente reta, impossível. Quanto mais você puxa as pontas para tentar tirar a barriga do meio da corda, mais os postes de sustentação de cada lado parecem querer entortar e ceder para dentro. É tipo, a força que você faz puxando lateralmente é multiplicada de um jeito estranho para as pontas. Sim, e a mecânica vetorial explica esse seu estranhamento de um jeito perfeito. A física prova que, para manter um cabo suspenso de forma perfeitamente horizontal, vencendo 100% a força da gravidade no meio dele, seria necessário uma força de tração literalmente infinita nas extremidades. Infinita. Infinita. Então, no frio extremo, o encolhimento do cabo tenta fazer exatamente isso. A tensão lá nas ancoragens, nos parafusos da parede, ela não cresce de forma linear, mas exponencial. Vai multiplicando. Isso. A força que tenta arrancar os parafusos da parede cresce absurdamente. Então, no meio de uma madrugada gelada, sem ninguém na obra, não tem nem mosca voando, a linha de vida metálica já está tracionando as paredes do prédio com toneladas de força constante. Toneladas. O sistema já está lutando bravamente para não arrancar pedaço de concreto da parede antes mesmo do primeiro operário chegar de manhã para conectar o equipamento no cinto. O termo perfeito é esse mesmo. É um cabo de guerra invisível. É a contração molecular do aço contra a resistência mecânica do concreto. E as âncoras estão ali no meio, suportando um estresse de cisalhamento altíssimo e constante. Certo. Se a gente conectar tudo isso com um cenário maior. E aqui o negócio fica meio aterrorizante. Imagina a situação de ter um sistema inteiro esticado ao limite do rompimento só pelo frio da madrugada. Uhum. E aí, de repente, adicionarmos nesse cabo o exato evento para o qual ele foi criado, a queda de um corpo humano pesado. O pior momento possível. A nossa documentação entra bem fundo na dinâmica do chamado fator de queda 2. A gente precisa detalhar a violência que é esse impacto. Se o trabalhador prende o equipamento de 2 metros numa altura abaixo do nível dos próprios pés e escorrega, o que acontece com a física do impacto? Na linguagem pesada da segurança em altura, o fator de queda 2 é o limite extremo que existe. O pior cenário. É o pior cenário físico para o qual qualquer equipamento pode ser projetado. E ele testa o limite biológico absoluto, o limite do que o corpo humano aguenta de absorção de impacto sem morrer. E como calcula esse fator? O fator de queda é uma razão matemática bem simples. Você divide a distância total da queda livre pelo comprimento do dispositivo talabarte que vai segurar a pessoa. Tá. Vamos colocar números reais nisso para a gente sentir o pavor da situação na pele. Se a corda do trabalhador tem 2 metros de comprimento, Certo. e a pessoa vai lá e prende o gancho não lá no alto, mas no nível do próprio pé, onde ele está pisando. Se houver um escorregão, o que acontece a cada milissegundo dessa queda? Bom, o corpo começa a despencar sobre a aceleração da gravidade, a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nos primeiros 2 metros de queda, o trabalhador despenca desde a posição original dele em pé até passar pelo próprio ponto de ancoragem que estava lá no chão. Onde ele estava pisando. Isso. E durante esse trajeto todo para baixo, a corda que prende ele ao cabo está completamente frouxa, despencando junto com ele, não tem nenhuma resistência ajudando a frear. Ele já caiu 2 metros inteiros em queda livre pura, e a corda ainda nem começou a esticar. Nem começou. E a tragédia piora porque após ultrapassar esse ponto de ancoragem, ele continua caindo. Só que agora a corda de 2 metros começa a se desenrolar para baixo, até esticar completamente. Mais 2 metros. São mais 2 metros de queda livre, totalizando impressionantes 4 metros de despenco absoluto. 4 metros. E a razão matemática do fator aqui é 4 metros de queda total, divididos pelos 2 metros de corda. 4 divididos por 2 é igual a fator 2. 4 metros inteiros de queda livre. Tipo um andar de prédio inteiro de queda antes de qualquer coisa segurar o peso. A energia cinética que um corpo de, 80 ou 100 quilos acumula caindo 4 metros de altura sem nenhuma resistência é colossal.
É brutal. A pessoa se transforma, na prática, numa bola de demolição de carne e osso. E aquela corda de segurança é minúscula para frear tudo isso. E é no momento que a corda estica que a física se torna violenta. Toda essa energia cinética gigantesca que ele foi acumulando, caindo esses 4 metros, ela precisa ser dissipada no exato milissegundo em que os 2 metros de corda chegam ao fim e ficam completamente esticados. A freada seca. Exato. A velocidade acumulada encontra a resistência mecânica e o limite do material. A força de choque que é gerada por essa desaceleração instantânea, olha, ela não é medida em dezenas de quilos, tá? Não. Ela é medida em toneladas de impacto dinâmico. O sistema inteiro, da corda à ancoragem na parede, recebe uma pancada brutal. É o equivalente estrutural de um impacto de um carro em alta velocidade contra um muro de concreto. Misericórdia. E o detalhe mais assustador, o corpo humano seria literalmente partido ao meio pela força da corda na cintura se não houvesse equipamentos chamados de absorvedores de energia. São aqueles pacotinhos que vão rasgando as costuras internas, né? Isso mesmo. Eles vão rompendo as próprias costuras devagarzinho para dissipar o tranco no corpo. E o que sobra de força desse tranco, a estrutura inteira do prédio tem que absorver de uma vez só. Nossa Senhora. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? A gente navegou pela forma meio sorrateira, como os nós roubam a resistência do aço de dentro para fora. Uhum. A gente viu as famosas gaiolas de passarinho quebrarem todo o trabalho em equipe dos fios do cabo. Sim, o efeito dominó. Presenciamos aquele efeito varal tensionando e querendo arrancar as paredes do prédio nas noites de frio extremo. E agora, a gente culminou nesse solavanco infernal de toneladas que é o fator de queda 2. Um cenário caótico. Frente a esse caos absoluto de variáveis físicas, não dá simplesmente para ir numa loja de material de construção da esquina, pedir o cabo de aço mais grosso que tiver lá, meter um parafuso gigantesco na parede e achar que tudo está resolvido, certo? De jeito nenhum. Quem é que garante que a parede do prédio não vai, sei lá, ir junto com o trabalhador na hora da queda? Pois é, a complexidade insana de todas essas forças operando juntas é o que torna completamente imprescindível a atuação do engenheiro legalmente habilitado no projeto. Você tem que ter um profissional. Não tem espaço para amadores. A intuição simplesmente não serve aqui. Apenas o cálculo rigoroso na ponta do lápis salva. O engenheiro não olha só lá para a carga de ruptura do cabo novo na embalagem. Ele vai e modela matematicamente o caos. Então ele tem que cruzar o impacto dinâmico daquele fator 2, aquelas toneladas de choque, com a retração térmica de uma noite fria. Sim, ele junta tudo e vai muito além do cabo de metal em si. Na verdade, a maior preocupação de um bom engenheiro, geralmente, é a base, onde tudo está ancorado. A parede e o concreto. Exato. Ele precisa avaliar a estrutura, onde a âncora vai ser parafusada. Ele se pergunta, isso é uma viga de concreto armado? Qual é a resistência exata desse tipo de concreto à compressão? Faz sentido. E mais, os chumbadores químicos ou mecânicos que estão prendendo a placa na parede, eles vão aguentar a força tentando arrancar eles para fora, ou pior, vão resistir à força de cisalhamento que fica tentando raspar a placa pela parede abaixo no momento da queda? Então, o cara precisa garantir matematicamente que o concreto ali não vai simplesmente esfarelar e virar pó sob toneladas de tração no espaço curto de uns poucos milissegundos. Exatamente isso. Porque, francamente, o cabo de aço mais resistente e caro do mundo se torna completamente inútil se no momento do impacto ele arrancar a laje inteira do prédio junto com ele lá para baixo. Ia ser até poético se não fosse uma tragédia, né? E é exatamente para não deixar o prédio ir junto que existe a tal da anotação de responsabilidade técnica. A famosa ART. Ela mesma. A ART não é tipo só um papelzinho impresso para o fiscal olhar na porta da obra e preencher uma planilha burocrática. Não é um recibo. Não. A ART é a consolidação de toda essa matemática pesada que a gente discutiu. É um documento legal e estrutural muito sério, onde um profissional capacitado carimba e assina dizendo:
Olha, eu calculei rigorosamente as forças de atrito, eu avaliei o módulo de elasticidade do cabo sob o frio e o calor, eu verifiquei o cisalhamento das peças e a absorção violenta de energia cinética da queda, e eu garanto que essa estrutura que está aqui não irá colapsar. Cara, é a prova oficial de que a física daquele sistema foi completamente domada pelo cérebro humano. É o peso da engenharia em um papel. É de tirar o fôlego tentar processar toda essa responsabilidade de assinar algo assim. Mas, fazendo um recuo aqui para a gente conseguir absorver tudo que desenterramos hoje nesse mergulho. Vamos lá. Ficou muito evidente para mim que a segurança não é um checklist, é uma força física pura, invisível e em constante ação. A gente percebeu de cara como a intuição humana de dar um nó caprichado para garantir a firmeza da corda é, na verdade, uma sentença geométrica que rouba metade da força de um cabo de aço. Tudo por causa daquele cisalhamento interno esmagando os fios. E nós também decodificamos a importância gigante daquela inspeção visual forense e atenta. A gente entendeu que um simples desarranjo helicoidal, sabe, a famosa gaiola de passarinho que o pessoal subestima, aquilo é, na verdade, o estopim matemático de um desastre iminente que vai gerar aquele colapso em dominó invisível. O piano caindo no colo dos outros operários. Perfeito. E a gente ainda viu a força fantasma da termodinâmica, né? Onde noites muito frias ativam o implacável efeito varal puxando e tracionando toneladas de força nas extremidades das vigas e testando o limite de arrancamento dos parafusos antes mesmo da poeira da obra subir de madrugada. E no final a gente conectou todas essas variáveis para encontrar a assustadora energia cinética daquele fator de queda 2, né? Nem me lembre. Pois é, onde um mero despenco de 4 metros transforma um corpo em uma bola de demolição, força o equipamento todo ao seu limite absoluto e exige que a engenharia prove o seu valor através da assinatura pesada de uma ART. Um mergulho espetacular. Olha, a gente agradece muito pelo tempo e pela atenção de quem mergulhou junto nessa análise profunda com a gente hoje. Com certeza. É sempre muito instigante retirar esse véu burocrático, esse véu administrativo e chato desses temas e revelar para o mundo o embate silencioso e super constante que rola entre os materiais que a gente cria e essas forças primordiais e brutais da natureza. É isso mesmo. Mas antes de encerrarmos o bate-papo de hoje, a gente quer deixar uma pulguinha atrás da orelha da nossa audiência, tá? Uma provocação mental para quem está escutando observar o mundo ao redor nos próximos dias com outros olhos. Gosto de provocar. Bom, a gente focou bastante na segurança do trabalho em altura hoje, certo? O operário e o cabo. Certo. Mas e o resto do mundo construído? Como assim? Pensa comigo. Se o simples frio de uma madrugada qualquer pode tensionar perigosamente os cabos de uma obra pequena só por causa daquela dilatação térmica, e se um minúsculo defeito microscópico de um fiozinho no aço pode gerar um colapso em cadeia instantâneo no sistema? Onde você quer chegar? Quais outras estruturas gigantes, vitais e metálicas que a gente cruza e usa no nosso dia a dia estão exatamente neste segundo travando essa mesma guerra invisível de expansão e contração? Nossa, é um pensamento assustador. Imagina as coisas. Desde aquelas pontes estaiadas maravilhosas e imensas por onde passam, sei lá, milhares de carros e ônibus pesados todo dia, até aqueles humildes e grossos cabos escondidos na escuridão do fosso do elevador que a pessoa pega para subir para o escritório toda manhã. Todos eles enfrentando o frio, o calor, a torção. Exatamente. Será que a gente tem noção, a menor ideia, da quantidade imensurável de energia selvagem que essas estruturas normais estão domesticando em total silêncio nesse exato instante para não desmoronarem e caírem sobre as nossas cabeças? Fica a reflexão.